Bem-vindo de volta só bem-vindo de volta. Acabamos de ver aqui um vídeo do podcast Irmãos Dias Podcast, onde vimos a Renata Barreto falar sobre o socialismo e o comunismo. Afinal de contas, o que é? Eu achei bem necessário que esse vídeo poderia muito bem completar aquele outro corte, né? Esse é um outro corte também do mesmo podcast. Como é que é viver em Cuba? Então, vamos ver esse vídeo aqui, porque muito aqui se falou de Cuba, muito aqui já reagimos a vídeos de cubanos a falarem sobre como está na Cuba. Há pouco tempo tinha uma manifestação, pouco tempo não, tempos atrás tinha uma manifestação fodida, onde o Estado cubano desligou a internet praticamente para todo mundo. O controle da comunicação, nós também estamos a lutar bastante aqui no nosso país, né? Praticamente eu nasci que o controle da comunicação já está constado, tudo. Tanto é que até há pouco tempo, num dos comícios de um dos candidatos, disse que o Estado angolano escuta todo mundo e vigia todo mundo. Eu senti medo, entende? Me deu medo, tremi. Só para vocês terem ideia. Já não é mais surpresa também, né? Sobre o controle das informações, né? Às vezes o Estado fala que não vai controlar, mas depois vai controlar. Epa. Fiquem atentos, eu vou ir num safari, fazer um safari. Acho que é isso aí. Vamos ver leão. Vou filmar para vocês como é que é o safari daqui do meu país. Vou mostrar para vocês, entendeu? Vocês ficaram, seu pai foi primeiro, depois sua mãe conseguiu ir. Vocês, de alguma forma, sofreram algum tipo de penalização? Para quem fica, Não, acho que é não. muito sofrido, fora a saudade dos familiares, mas tem algum tipo de punição pelo governo? Não, com a gente não aconteceu Sim. nada, mas acontece com outras famílias, mas graças a Deus com a minha família não aconteceu nada. Só que meu pai ficou um tempo se ele quisesse voltar, não podia, porque corria risco de ser preso, né? Virou uma pessoa não grata. Essa moça fala muito bem português. Por que você acha que esses países, né, têm esse problema de deixar as pessoas saírem? Por que será, né? Se é tão maravilhoso, é algum problema mental das pessoas, porque se é como os brasileiros que nunca foram lá falam, maravilhoso, é um paraíso na Terra, Como por que turista, as pessoas querem sair, né? Porque é um lixo, é um lixo morar em Cuba, sem liberdade, sem comida. Eu tenho um problema com comida até hoje, que eu vejo comida, eu como o tempo todo, porque lá é escasso total. Não é a primeira cubana a falar que lá não tem comida e que elas, quando chegam no Brasil, ficam parecendo que nunca comeram na vida, entende? Não é a primeira a falar isso. Não tem papel higiênico, a educação, você não é ensinado a pensar, você é ensinado a obedecer. Não tem essa coisa de empreendedorismo. Eu comecei a empreender aos 17 anos aqui no Brasil. Então, eu sou completamente diferente de tudo que me foi ensinado em Cuba. Então, as pessoas querem sair, as pessoas querem uma vida melhor. E vendo essas pessoas que conseguiram sair, por exemplo, eu tinha tios que tinham saído aos 18 anos de idade, fugiram de lá. E eles voltavam para visitar minha tátara, minha bisa. Eu conheci minha tátara. E aí eles contavam de como que era a vida fora. E pra gente era uma realidade tão diferente que você fica curioso. Você fala, nossa, eu quero, né, conhecer. Por que lá é tão assim e aqui é tão ruim? E toda essa curiosidade que leva as pessoas a quererem sair mesmo. Então, e dificilmente, acho que eu não conheço um cubano que saiu e depois voltou para Cuba. Depois que você conhece o capitalismo, você nunca mais quer comunismo. Você se mata trabalhando no capitalismo, mas você tem recompensa. Sim. Você pode ser pobre e sair da pobreza através do trabalho. Eu estudei em escola pública aqui minha vida inteira, em Campinas, no interior de São Paulo, e o ensino público não é muito bom, né? Você tem que se esforçar em dobro. Consegui passar numa faculdade, vendia trufa na escola, no ensino médio, depois comecei a dar aula de espanhol, e fui me virando e minha vida foi mudando. Então, essa coisa de que é pobre, tem miséria no Brasil, igual que em Cuba, tem. Só que lá você não tem oportunidade de trabalhar e sair, e de crescer na vida. Aqui você tem. Uma das grandes diferenças também que eu achei, né? Ver todos os vídeos sobre relatos de cubanos e tal, como a da moça aqui, é que o socialismo hoje em dia coabita muito bem com o capitalismo. Coabita muito bem, principalmente quando as ambas partes estão disponíveis a fazer essa coabitação. Por que eu estou a falar isso? Bom, prestem atenção. Aqui em Angola, desde sempre tivemos um regime socialista, entende? Quase foi implementado o regime comunista e tal. Até a oposição lutou na guerra civil para não ser implementado aqui o regime socialista. Mas não deu certo, o socialismo venceu. Bandeira foi levantada. Nossa bandeira foi pintada, não sei lá mais o que, etc. Só que de lá para cá, a gente consegue ver que tudo aquilo que está escrito no livro, como eu disse no vídeo passado, né? O que está escrito no livro é real.
Só que já não funciona mais como antes. Então, por isso que muita gente diz que não existe socialismo. Muita gente diz que não existe capitalismo, não existe comunismo. Porque o comunismo que está a ser implementado hoje em dia, o socialismo que está a ser implementado hoje em dia em muitas nações, são muito diferentes daqueles que estão nos livros. Por exemplo, países como Cuba, países como a Coreia do Norte, né? Assim, entre outros, até estão um bocado fiel daquilo que está nos livros, né? Socialismo e comunismo. Mas países, por exemplo, alguns países africanos, tipo Moçambique e Angola, eu dou muito exemplo desses dois países porque são países que têm um regime socialista, mas o capitalismo reina normalmente. Aqui as pessoas têm a oportunidade de fazer negócios. A chance de ficar rico é maior? Não é maior. Mas as pessoas têm a oportunidade de fazer negócio. Então, é uma coisa... praticamente recebemos da Cuba e nós conseguimos coabitar com outros tipos de regime. Então, é mais ou menos isso, entende? Então, há muita diferença entre o socialismo que existe na Cuba, entre o socialismo que pode existir em outros países que já provaram do capitalismo. É aquilo que a moça disse, né? Que depois de você provar o capitalismo, é muito diferente. Eu não seria nada. Eu esperaria que minha mãe e meu pai me mandassem dinheiro para comprar o mínimo e subsistir lá, né? Aqui não, aqui eu levanto todo dia e quero mais, e quero mais, e quero mais. Mudou até a alegria, né? Vem com uma alegria feliz, porque, né? Dizem que tem bons médicos em Cuba, tudo, mas a Renata veio aqui, até a Renata Barreto veio aqui e falou, tudo bem, tem médicos, eles falam que tem, mas não falta material no hospital. Como é que faz, né? Os médicos, teve uma época que a qualidade da medicina era muito boa, sim, isso é inegável. Só que virou negócio. Com a queda da antiga União Soviética, que financiava Cuba, com a falência da Venezuela, com a mudança de governo aqui no Brasil, e a pobreza, a miséria da Argentina, Cuba ficou sem em quem se encostar. Caramba, não é que a gente já falou isso num dos vídeos, que a Cuba é um encoste praticamente. Até tinha brasileiros aí que ficaram zoando a Cuba, falaram que não. A Cuba hoje em dia está do jeito que está porque recebia muita grana de favor, né? Acho que isso não é que dívida é quando você paga. Vou pagar. Acho que é de favor do Brasil. Recebia muita verba do governo brasileiro, né? Muitas verbas do governo brasileiro foram aprovadas para o financiamento em Cuba. Desde que isso mudou, Cuba foi se fudendo cada vez mais. Primeiro começou a se lascar direitinho quando a União Soviética caiu. Então, o turismo e o Mais Médicos, programas como Mais Médicos, viraram negócio. Eles não estão mais interessados na qualidade, mas na quantidade. Então, qualquer um, hoje em dia, passa em medicina. Por quê? Porque eles precisam de médicos para mandar para fora. E os melhores, que são da velha guarda, são os primeiros que eles mandam para fora de Cuba. E a Cuba fica sem nada. É muito dinheiro. Aqui no Brasil, eles ganhavam 10 mil reais. E só 1.000 e poucos iam para os cubanos. E Mais de 65% do salário ia para a ditadura. Ou seja, o médico trabalha fora do país, mas ele tem que mandar... O governo paga o salário para Cuba. E aí Cuba segura ali a comissão dela, o governo, e paga o restinho ali para o médico. Por isso que aqui acabou. Falam que o Bolsonaro destruiu, né? Os médicos... Não, o Bolsonaro só falou, olha, são os médicos cubanos que trabalham. Então, o governo brasileiro quer pagar pro médico cubano e não para a ditadura. E a ditadura não aceitou. E olha que cara de pau, né? Porque a ditadura cubana fala que é trabalho humanitário, que Cuba ajuda os países mais necessitados. Se ajudasse, se fosse trabalho humanitário, não cobraria tão caro, né? Não ficaria com dinheiro no bolso, né? É. Agora, Zoe, e a questão de segurança lá, como é que é? As pessoas conseguem andar nas ruas em Cuba? Tem segurança? Quem faz a segurança lá? É o exército? É a polícia? Tem polícia em Cuba. Mas atualmente aumentou muito a violência. Então, tem até um vídeo que eu postei uma vez nas minhas redes de uma pessoa roubando uma lâmpada. Uma lâmpada do corredor de um vizinho. Para você ver como é que é a miséria em Cuba. Quem que rouba uma lâmpada aqui no Brasil? Não, aqui roubam. Já roubaram minha lâmpada aqui, pô. Episódio triste pra caramba, meu. Mas roubaram lâmpada, sabe? Lâmpada custa 200 kwanzas. Acho que 200 kwanzas é o quê? 2 reais? Então, qualquer coisinha, eles estão roubando. É um relógio falsificado, eles vêm na rua e roubam. A violência é muito grande devido a essa escassez de tudo, né? Que as pessoas precisam de alguma forma subsistir, pegam, roubam e vendem no mercado negro, que é atualmente onde as pessoas mais consomem as coisas. No mercado negro, que a ditadura finge que não existe, porque é bom para a ditadura. Faz a economia, né, de Cuba girar através desse mercado negro que eles vendem pelo triplo do valor.
Acho que isso está fora de questionamento, né? Sobre o diálogo que pode subsistir entre o governo cubano e o governo atual brasileiro. Acho que não há mais. Eu espero que a Cuba também um dia se lasque bastante com Angola. Que pegam todos os militares cubanos, mandam para fora, vamos para Cuba. Por quê? Por que eu estou a falar isso? A culpa não é dos militares cubanos que exercem aqui algumas funções no exército angolano, não. Fora de mim dizer isso. Tanto é que os cubanos também ajudaram a estabelecer a paz aqui no nosso país e formaram muitos militares bons atualmente, né? Que são da velha guarda já também. Esses da nova guarda não têm lá tanta confiança. O Estado tem tanta confiança assim. Por que eu estou a falar que o Estado angolano também deve fechar umas torneiras na Cuba? Por quê? Praticamente a Cuba escraviza os próprios cidadãos. É isso que acabamos de ouvir, né? Que os médicos cubanos no Brasil ganhavam 10 mil, mas os 10 mil vai para a conta do Estado cubano, o Estado cubano só devolve para os médicos 1.000, salário mínimo, entende? Então, é muito pesado. Praticamente a Cuba escraviza. Ele forma os seus doutores, eles mandam para a puta que pariu e dinheiro cai. Então, é praticamente isso. Se lá vai lhes acontecer o quê? Não quer saber. Diferente do Estado angolano, o Estado angolano nos dá desinformação para nós não poder fazer com que eles trabalham direito. É praticamente isso, entende? O socialismo funciona desse jeito. Aqui em Angola o capitalismo pode coabitar. Com certeza que o capitalismo aqui em Angola pode coabitar. De forma restrita, mas pode coabitar. Porque aqui é possível fazer alguns investimentos. Tanto é que nós, qualquer pessoa singular já pode fazer investimentos no Fundo do Tesouro e tal. Então, tem melhorias. Tem melhorias que a Cuba não tem aqui em Angola. É isso. Mas não está aqui a parabenizar nada também, né? Pô. Claro que não, maluco. Queremos coisas melhores. Até o próximo vídeo. Muito obrigado por estar do outro lado. Tchau.